Este é o último passo em nossa estação de tratamento. Este é o sistema de radiação ultravioleta. A água passa por aqui. Cada um destes painéis tem 16 luzes. A água passa por esta luz, desativando o NDMA, que é um componente de combustível para foguetes, que tem esta aparência. Dentro do canal, a água passa por uma série de 2.200 luzes ultravioleta. Enquanto as moléculas de NDMA absorvem a luz, elas são quebradas em componentes não tóxicos. No final do tanque, a água recebe uma dose de cloro e é finalmente enviada para o sistema de abastecimento de água da cidade. Estamos no efluente da estação. O que entrou na estação há menos de 1 hora como água contaminada se transformou em água potável para ser consumida. Enquanto a água limpa sai por este lado da estação, uma quantidade igual de água contaminada chega pela entrada. É um ciclo que se repetirá durante décadas. A área de contaminação de águas subterrâneas tem mais de 12 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura. Acreditamos que levou de 40 a 50 anos para que atingisse esse tamanho. Levará o mesmo tempo ou mais para despoluirmos toda esta água. Até hoje, somente nesta estação, a despoluição custou 48 milhões de dólares. Desse total, o governo americano pagou cerca de 30%. Os responsáveis pela poluição pagaram o resto. Épocas conturbadas pedem soluções drásticas, como a estranha experiência que pode salvar o mundo e uma nova versão da era das navegações. A bordo do WeatherBird 2, em Fort Lauderdale, na Flórida, uma equipe de biólogos marinhos se prepara para uma jornada que poderá ajudar a salvar os oceanos e, ao mesmo tempo, resolver o problema do aquecimento global ao transformar o mar em uma esponja gigante. Os biólogos têm como objetivo um elemento indispensável para a vida na Terra, o plâncton. Alguns destes organismos microscópicos agem como florestas flutuantes, absorvendo dióxido de carbono do ar e devolvendo o oxigênio. Mas a quantidade de plâncton tem encolhido 1% ao ano. A tripulação do WeatherBird está determinada a reverter esta tendência com um experimento simples, porém controverso. Nossa companhia, Planctos, está no ramo de restauração ambiental. Dizemos que restauramos as árvores e oceanos do planeta. A equipe da Planctos irá alimentar populações de plâncton com o nutriente preferido dessas criaturas microscópicas, ferro. Quanto mais plâncton houver no oceano, menos gás carbônico haverá na atmosfera. Para cada tonelada de ferro despejada no oceano, cerca de 100 mil toneladas de dióxido de carbono serão retiradas da atmosfera pelo plâncton. Usando imagens de satélite, a equipe identificou uma fluorescência de plâncton intocada para seu experimento 480 quilômetros a oeste das Ilhas Galápagos. Tenho aqui uma amostra do nutriente de ferro que vamos misturar na água. Este nutriente de ferro que usaremos como fertilizante é muito fino. Quando despejado na água, vai se dissolver. Nós queremos que ele flutue na superfície pelo maior tempo possível, para que atraia o plâncton para a superfície. Durante 2 semanas, a tripulação do WeatherBird vai utilizar um tubo plástico para despejar de 50 a 100 toneladas de ferro nesta fluorescência de Galápagos. De acordo com a Planctos, isso removerá de 5 a 10 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Usamos estes misturadores. Colocamos água do mar neles. Podem conter 1.130 litros. Abrimos, colocamos o ferro aqui, ligamos o motor, misturamos o ferro com a água do mar. E então colocamos os tubos de volta e lançamos a mistura concentrada de água do mar e ferro enquanto o barco se movimenta pelo oceano. Após lançar o ferro no mar, a equipe de pesquisadores permanecerá no local por 20 semanas para monitorar o crescimento do plâncton e registrar quanto dióxido de carbono será absorvido. Eles vão testar amostras para determinar a profundidade que o plâncton cheio de gás carbônico afundou. Isto permitirá à equipe estabelecer quanto tempo ele permanecerá fora da atmosfera. Depois poderemos identificar a quantidade de carbono presente na biomassa seca. Isso será feito em diferentes profundidades para que possamos ver a quantidade na superfície quando afundou 100 metros, quando afundou 200 metros. Quanto mais fundo estiver, saberemos que o carbono terá sido isolado por décadas, séculos ou milênios.
Quanto mais o plâncton afundar, maior será a pressão que o impedirá de subir com o carbono. Se ele afundar 500 metros, ficará lá por até 1000 anos e a Planctus conseguirá mais dinheiro com a venda de créditos de carbono. Sim, há dinheiro envolvido nisso. Créditos de carbono são uma forma de as indústrias e indivíduos que lançam gás carbônico compensar suas emissões. Ao pagar empresas como a Planctus para lançar ferro nos oceanos, plantar árvores ou instalar turbinas eólicas, é possível poluir com consciência. Pelo padrão mundial, um crédito equivale a 1 tonelada de gás carbônico. Os preços variam dependendo do método. Ao restaurar as fluorescências de plâncton que estão diminuindo nos oceanos, podemos recuperar a vida e, em troca, ganhar créditos de carbono que pagam por toda a operação. É uma situação onde todo mundo sai ganhando. Mas outros biólogos marinhos discordam. Para alguns, o projeto Planctus pode ter consequências imprevistas. Quando você tem um crescimento repentino de plâncton ou alga em um local onde isso não aconteceria naturalmente, esse crescimento vai absorver oxigênio. Isso pode roubar uma boa parte de oxigênio do oceano utilizado pelos peixes e outros seres marinhos. Como um gênio na garrafa, é preciso liberá-lo com cuidado. E apesar de não haver um consenso sobre quanto gás carbônico o oceano pode absorver, para a Planctus esse é um risco que vale a pena correr. Nossa intenção é descobrir se é possível fazer isso. É claro que se não funcionar, não ganhamos nenhum dinheiro com isso. Como a companhia é sem fins lucrativos, nossos investidores irão parar de financiar e o projeto será interrompido. Existem outras máquinas ecológicas em nossos oceanos, menos controversas e um pouco mais leves, como este produto alemão chamado SkySail. Ele está sendo testado como forma de reduzir as emissões de milhares de navios de carga que cruzam os oceanos diariamente. O SkySail foi feito para dividir o trabalho do motor de navios. Preso ao convés do navio com uma teia de cordas de fibra de carbono, ele fornece ao navio um impulso extra para movimentá-lo na água. Mesmo que não possa desligar os motores todo o tempo, você pode reduzir a quantidade de combustível queimado e o número de horas que o motor fica ligado. Para reduzir a queima de combustível, o SkySail usa o vento. Um computador, ligado aos cabos de reboque, lê a velocidade e a direção do vento e guia a vela para cima ou para baixo para pegar a melhor corrente. A vela pode subir até 290 metros, onde o vento é mais forte. A bordo, computadores coordenam os dados de satélites meteorológicos para obter as rotas mais rápidas. Testes feitos a bordo do navio Beaufort, de 54 metros, mostram que o sistema funciona. Em ventos de 16 km por hora, o SkySail, de 860 metros quadrados, produz uma força de reboque de 3 toneladas. Isso equivale à economia de 1.210 litros de combustível por dia. Se o SkySail fosse instalado em metade dos 40 mil navios cargueiros e petroleiros do mundo, ele economizaria mais de 7 bilhões e meio de litros por ano. Com velas maiores e ventos mais fortes, a economia seria ainda maior. Quando os ventos enfraquecem ou uma tempestade se aproxima, o SkySail é retirado e colocado em uma cabine debaixo do convés. O século XXI será a era das máquinas ecológicas que nos ajudarão a salvar o meio ambiente. A tecnologia nos ajudará a despoluir o planeta. Ela já está nos salvando. Temos um longo caminho a ser trilhado, mas não acredito em um futuro sombrio. Tenho muito otimismo. Com uma dose de otimismo e algumas ideias inovadoras, poderemos garantir um futuro mais verde e próspero.